Muito prazer. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por esta hora. Te louvamos muito porque o Senhor é o nosso Deus, a razão do nosso viver. O Senhor tem nos sustentado por todos os dias da nossa vida, Pai amado. Nesses momentos difíceis, delicados, não tem sido diferente. O Senhor tem sido para nós o refúgio, a fortaleza, tem sido para nós a esperança, Senhor Deus. Tem renovado as nossas forças e assim temos caminhado altaneiramente na presença do Senhor. Pai, queremos neste momento erguer as nossas vozes e orar, agradecer o Senhor por tua bondade para conosco, agradecer também pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, agradecer pelos jovens da nossa igreja aqui do Riacho Grande, ó Pai amado, pedir pela vida de cada um deles. O Senhor conhece profundamente a vida de cada um. Peço que as boas mãos do Senhor estejam sobre eles a cada momento, em cada situação. E louvamos por todos que estão aqui neste momento, nessa sala virtual. Que o Senhor visite poderosamente a vida de cada um e dando a cada dia mais e mais motivos para glorificar o teu nome, para honrá-lo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa para nós, ó Pai. Senhor Deus, pedimos pelo teu servo, reverendo Vinícius, louvamos pelo ministério que o Senhor tem dado a ele. O Senhor tem o sustentado, ó Pai. O Senhor tem dado a ele porção dobrada do teu espírito, tem feito dele o teu instrumento santo ali naquela cidade, em Feira de Santana. Amém. E cremos e oramos para isso, para que o Senhor também continue usando poderosamente, inclusive nesta noite, neste momento, ó Pai. Amém. Continue fazendo dele um instrumento do teu prazer, um instrumento que comunica a tua palavra, a tua verdade. Prepara-nos, ó Deus, como servos, estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Fala que os teus servos ouvem, ó Pai. Abençoa-nos com graça e misericórdia, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro encontro já da série de estudos Coronavírus e Cristo, né, baseado em cima do livro do John Piper. Né? Tivemos a introdução com o irmão Ian no nosso último encontro, nosso sócio da mocidade. Antes dele, o Renato, do Senhor do Bonfim. E hoje nós temos a oportunidade de continuar, né, finalizar o primeiro capítulo e ir para o segundo através do Vinícius, né, lá de Feira de Santana. Um texto base para a gente iniciar, que falou muito forte a nós no primeiro capítulo, na introdução, se encontra em Romanos 5, do versículo 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aqui nós temos um texto base, né, que o livro, na introdução, fala muito da rocha, que é Cristo, né? Cristo, que é o sacrifício que nos fez chegar a Deus, né? E Deus aqui nos dá a esperança, a fé para nós passarmos por todas as tribulações, nós chegarmos a Ele não só em momentos bons, né, de descanso, de paz, mas principalmente nas tribulações, né? No versículo 3, na parte B, fala: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que não foi concedido, que nos foi permitido, né? Então, todo esse caminho que esse trecho nos mostra, nos leva aqui, mesmo até nas tribulações, nos levam a Deus, né? A nossa rocha eterna, e é onde nós devemos depositar toda a nossa confiança, a nossa esperança nele. E seguindo agora, irmãos, queria passar por um momento de louvor. Peço para que as nossas sócias Carla e Cris possam estar ligando o microfone, e aí todo mundo que, nesse momento que a gente vai cantar, tu não possa estar mutando os microfones, ligando, para a gente não ter
esse delay de cada um, tá bom? Vamos cantar, vamos louvar a Deus com 2 cânticos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que ampara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não
pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Obrigado, meninas. Bem-vindos a todos que chegaram. Tem bastante gente chegando agora. Teremos a mensagem hoje através do reverendo Vinícius Duarte, lá de Feira de Santana. Desde já agradecemos a igreja por ter disponibilizado o pastor, o tempo dele. Desde já agradeço, viu, Vinícius? Fique à vontade. Você tem apenas 10 minutos. Temos aí de 40 a 50 minutos. Fique à vontade, viu, irmão? E se quiser se apresentar, eu acho que todo mundo aqui já o conhece muito bem, mas fique à vontade. E qualquer coisa aqui temos alguns pastores também para nos auxiliar. E mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus possa falar nos nossos corações. Fique à vontade, Vinícius. Amém. Rafa, obrigado. Obrigado a todos, né, pelo convite, especialmente, por estar aqui hoje à noite com vocês, via transmissão, matando a saudade, né, vendo de novo as pessoas que no ano passado fiquei sem ver, né, o ano todo. Tem sido momentos bem desafiadores, né, como diria um certo professor meu de seminário. Tem sido momentos desafiadores aqui para mim, e sei também que foi para todos, né, este ano difícil que nós passamos e esta situação que nós ainda estamos enfrentando. Eu queria só tirar uma dúvida antes de começar propriamente. Hoje, os capítulos do livro que a gente discutiria, quais seriam? Seria o capítulo 2, né? E eu acho que ficou um tópico do primeiro capítulo, é isso? Entendi. Foi. Porque no convite
foi medido para falar sobre os pontos 5, 6 e 7 do livro. Isso, não é o capítulo inteiro, o capítulo 2, né? É só metade dele. Isso. Exato. É que eu corri pelo livro e os únicos pontos que eu vi numerados foram os capítulos. Certo. Então, 5, 6 e 7. então eu acabei estudando os capítulos 5, 6 e 7. Tá correto, é isso mesmo. Tá correto? Tá certo. Ah, é a parte 2. Isso, é o A parte capítulo 2 do livro. 2. Ah, tá, entendi. Ó, Nossa, aqui. só para ver se você estava esperto. Desculpa, vai ficar. Tá certinho, Vinícius, fica à vontade. Tá bom. Se esse é o caso, a gente pode continuar. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Vinícius Duarte, sou filho do reverendo Wellerson Alves Duarte. Me formei no seminário há uns 4 anos atrás e esse é o meu 4º ano ministerial, né? O início do meu 4º ano ministerial, 2021. Hoje nós vamos estudar então os pontos 5, 6 e 7, terminando a primeira parte do livro do John Piper e iniciando a segunda parte, onde o pastor, né, Piper, ele fala sobre o dilema, né, que nós como crentes temos que lidar, né, que é aonde que o coronavírus, né, aonde que esta pandemia se encaixa nos propósitos de Deus para a vida, de modo geral, para o mundo e para a igreja, né, para os crentes, para as famílias, para cada um de nós, como pessoas, como indivíduos, que temos enfrentado consequências, né, trazidas por esta situação, que tem dificultado, né, todo o nosso trabalho cristão, né, colocado em empecilho em projetos, em planos pessoais, planos de família. E é uma coisa muito bom de se questionar e procurar respostas onde respostas puderem ser achadas. E para a gente entrar, né, no assunto de hoje, que foi passado, a gente teria que fazer uma breve revisãozinha, né? Eu gostaria, pelo menos, de rever alguns pontos do capítulo anterior. O capítulo 4, ele nos mostrou, né? Ele mostrou aos irmãos que Deus, ele governa sobre todas as coisas e Deus governa com total sabedoria. Deus é um Deus soberano. Né? A soberania de Deus é um atributo próprio do seu ser divino. Né? Ser Deus é ser alguém ou um ser soberano. Né? De acordo com Isaías 46, versos 9 e 10, Deus fala por intermédio do profeta o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que nos é revelado aqui é que ser Deus é fazer com que o seu próprio conselho permaneça em pé. O que Deus decidir, ele fará. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa experiência de você ter diante de si uma decisão que você precisa tomar e você tem uma boa visão, né, de qual é a decisão correta, então você diz, vou fazer isso. Mas aí outras pessoas, né, que convivem com você, veem você querendo tomar essa decisão e começam a te
criticar. Nossa, mas tem certeza? Ah, eu não concordo. E você tinha tanta certeza, né? Estava via de modo tão claro a situação na sua frente, começa a duvidar. Mas será que eu escolhi certo mesmo? Será que eu devia fazer isso? E fica com tanta dúvida que às vezes até prefere não escolher nada. Falei, quer saber? Deixa quieto. Vou desistir disso. Ou então você prefere ceder, né? E aí você prefere, então, ceder, né, à opinião das pessoas e fazer o que elas querem, não o que você achava que deveria ter sido feito. E aí, lá na frente, você descobre que você estava certo, você deveria ter mantido, né, a sua posição, e você diz, caramba, eu não devia ter ouvido as outras pessoas. Com a gente, isso acontece muitas vezes. Com Deus, isso jamais acontece. E pode ter certeza que você e eu, nós somos, né, exemplos, nós somos provas vivas de que Deus, ele escuta muita crítica. Nos nossos pensamentos, nas nossas orações, nas nossas impressões das coisas que a gente vê no mundo, não tem um ser humano que não se pergunte em algum momento, será que Deus está fazendo a coisa certa? E Deus, ele não se deixa mover à impressão, à opinião que os homens têm dele, que a humanidade tem dele, que a sua criação tem dele e do que ele faz. O que Deus determina fazer, ele fará até o fim. Ele levará a cabo, independente do que aconteça. Deus, quem dá a vida, é o mesmo que pode tirá-la. E ele dá a quem ele quiser, ele toma de quem ele quer, no tempo que ele quiser, da forma que ele bem entender. E nenhum dos homens pode sequer sonhar em pedir satisfações a Deus do que ele faz ou não. E o capítulo 4 termina dizendo que isso é uma boa notícia. E por que isto é uma boa notícia? O capítulo 5, né, ou o ponto 5, vai nos falar por quê. Porque este reinado soberano de Deus é um reinado que recai sobre nós de maneira doce. Piper, ele começa o capítulo 5 dizendo que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Paulo, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esta é uma promessa nos dada por Deus na sua palavra que deve nos trazer conforto em meio às nossas em meio às provas da vida que nós enfrentamos. Qual é a promessa? Que Deus, ele vai eliminar as provas e que a gente não vai precisar passar por elas? Esta não é a promessa, embora muitas vezes seja a nossa oração. Quando a gente passa por sofrimentos na vida, o que nós pedimos a Deus é: Senhor, tira de mim esse sofrimento. Paulo teve um sofrimento muito forte, que ele chama de espinho na carne. E ele orou 3 vezes dizendo a Deus: Senhor, tira de mim este espinho. Mas a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. Ou seja, Deus, ele não promete livrar-nos dos problemas da vida. Mas o que ele promete, sem sombra de dúvida, é nos dar todas as forças necessárias, todo o suporte para nós enfrentarmos estes problemas
e chegarmos ao outro lado vitoriosos. Para nós passarmos pelo vale da sombra e da morte, não temendo mal nenhum. Porque Deus promete que a sua vara e o seu cajado estarão nos consolando ao longo de todo o caminho. Quando eu era criança, eu apanhei muito dos meus pais. Eu era um moleque arteiro, né? Quem está aí me conheceu quando eu era pequeno sabe, né? Algumas pessoas aqui, eu sei até, já sofreram na minha mão, quando eu era moleque. Ah, tá bom, não precisa falar nada, Virginia. Deixa que eu falo agora. E quando eu chegava em casa, eu sabia que eu ia apanhar, né? Porque essas coisas até a gente tem que ter medo de falar nos dias atuais, mas os meus pais, eles seguiam, né, os princípios da palavra, diz que a gente tem que corrigir com a vara o filho desobediente. Então, quando eles falavam e eu desobedecia, quando eles castigavam e eu desobedecia, aí eles tinham que apelar para a vara. E eu não gostava disso. Mas sempre depois que eu passava pela disciplina, meu pai, ele sentava comigo na cama e falava: filho, você sabe por que você apanhou? E eu sempre, né, era obrigado a reconhecer: pai, eu sei, eu fiz coisa errada, me perdoa. E o pai, na hora, perdoava. Falava: filho, eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. E naquele momento, havia paz, né? Nunca houve guerra, pela graça de Deus, dentro do meu lar. Eu nunca achei durante muito tempo, né? Meu pai, minha mãe eram muito malvados comigo, porque eu sempre era convencido pelo amor deles de que o que eles faziam de fato devia servir para o meu bem, porque em todo o resto eles cuidavam de mim. E meus pais eram homens imperfeitos, né? Meu pai, minha mãe, como todos os nossos pais terrenos são pessoas imperfeitas. Eles tentam fazer o seu papel dentro da família, mas nem sempre eles conseguem. Deus, ele nunca falha no seu papel de pai. E por isso, saber que Deus é quem está no controle, saber que Deus é soberano mesmo em meio às tragédias da vida e ao sofrimento, é uma coisa boa, é uma boa notícia. Porque aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Como é que Deus se revela a nós? Como é que nós o conhecemos? Como é que nós aprendemos sobre os seus atributos? É na palavra. Nós vemos em Jó, por exemplo, capítulo 12, versículo 13. Jó, capítulo 12, versículo sabedoria e entendimento. No Salmo 147, verso número 5, diz que o seu entendimento, ou seja, o entendimento de Deus, não se pode medir. Em Romanos, capítulo 11, versículo 33, nos é dito que, na verdade, Paulo aqui, ele louva a Deus na carta que ele escreve a esta igreja, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E ele continua: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Verso 34, Paulo diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Isto é a mesma pergunta que Deus faz a Jó, quando ele chama Jó, né, em uma visão, e pergunta a Jó, né, onde é que ele estava enquanto Deus, lá no início de tudo, criava os céus e a terra. Jó, ele foi alguém que passou por muito sofrimento na vida, né, num certo período da sua vida. E um sofrimento aparentemente gratuito, ou seja, que ele não merecia. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, um homem santo, o homem que procurou na sua vida fazer o bem, fazer a coisa certa. E ele era íntegro não porque era perfeito, mas era um homem que buscava sempre, imediatamente, reconhecer os seus erros e abandoná-los. Era alguém que oferecia a Deus sacrifícios por si mesmo e por toda a sua família regularmente. E foi sobre Jó que Deus permitiu que o pior tipo possível de perda, de dor, de sofrimento recaísse sobre a vida de Jó. E nós automaticamente nos perguntamos por quê. Né? Jó, principalmente naquela situação, ele se perguntava todos os dias, por quê? Deus, por quê? Jó, inclusive, tinha o desejo de quando ele não estava pedindo, né, para que ele nunca tivesse existido, né, quando ele não estava abominando o dia do seu nascimento, ele desejava poder estar diante de Deus e se defender e colocar diante de Deus a sua causa, como um advogado, né, defende o seu cliente e dizer: Senhor, por quê? Por que é que o senhor está fazendo isso? Né? Isso não faz sentido. E há muitas coisas para nós que não fazem sentido. O justo passar por sofrimento é uma delas. E o ímpio prosperar nesta vida é outra delas. E, no entanto, a Bíblia nos ensina que isto, aquilo e todo o resto está debaixo do controle soberano de um Deus que é totalmente sábio, de um Deus que é totalmente justo, de um Deus que é totalmente santo e totalmente bom. Além disso, Deus também é totalmente amor e ele é totalmente fiel. Nosso Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus que firmou conosco uma aliança. Ele não é um Deus que governa de longe, mas ele se relaciona conosco. Ele empenha o seu próprio nome, ou seja, ele jura por si mesmo que quer o nosso bem, né? Desde a antiguidade, ele fez isso com Adão e Eva, prometendo a eles que enviaria um Salvador. Ele fez isso ele fez isso com Noé, ele fez isso com Adão, e ele faz isso conosco. Nós, a igreja de hoje, somos os herdeiros destas promessas. E esta promessa, ela teve o seu cumprimento na vinda de Cristo Jesus. Né? Jesus Cristo, Filho de Deus, foi a prova decisiva que Deus deu ao mundo de que o propósito de Deus não é destruir, mas é salvar. Salvar aqueles que crerem no nome de Cristo Jesus. Aqueles que abandonarem o pecado. Aqueles que se submeterem à autoridade de Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. E nós não devemos ter
rejeição nenhuma a esta submissão, porque o reinado de Deus é um reinado doce. Nós fomos criados para sermos liderados, né? Todos nós, em alguma medida, temos influência sobre pessoas e somos influenciados por outras. O pai, a mãe, eles têm influência sobre a sua família, sobre os seus filhos, e são influenciados, por exemplo, pelos governadores do seu estado, pelos líderes da sua igreja. Todos nós estamos debaixo de alguma liderança e desempenhamos alguma liderança no nosso contexto. Mesmo os filhos lá na escola, né, são chamados para exercer liderança quando são líderes de algum grupo de trabalho, né? Não foram eleitos líderes, mas tem, né, esse espírito de liderança e diz, gente, vamos fazer assim, e aí você já chama o povo para trabalhar. Isso é exercer liderança. Então, em graus menores e maiores, todos nós exercemos uma certa liderança e somos chamados para isso, como sal da terra e luz do mundo, e somos liderados também por outros, por pessoas que o próprio Deus coloca sobre nós e dá a elas autoridade. Dá, porque essa autoridade não é deles. No fim das contas, esta autoridade é da autoridade suprema, soberana, superior a todas as demais, que é a autoridade de Deus. A autoridade que nós não precisamos temer, porque Deus é um Pai que nos ama e quer o nosso bem. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 32. E o interessante deste versículo é o que diz lá no final, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que todas as coisas são essas? São todas as coisas que nós pedimos? São todas as coisas que nós achamos que precisamos? Qual é o pai que se preza, que dá para o filho tudo que o filho pede? Tem coisa que o filho ou a filha pede que o pai ou a mãe sabe que não pode dar. Ou porque não é a hora, ou porque sabe que o filho não vai usar bem, ou porque isso não é para o filho ter nunca. Não é uma coisa que ele deve buscar na vida. Então a resposta do pai é não. Todas as coisas que Deus quer nos dar são todas as coisas que Ele sabe que nós precisamos e Ele se comprometeu a fazer por nós. E a obra que Deus se comprometeu a fazer em nós é remover o pecado e nos tornar santos, como santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como santo é o nosso Pai. Do mesmo jeito que o metal precioso ele precisa passar pelo fogo para ter as suas impurezas removidas, Deus ele usa as tribulações, Deus ele usa o vale da sombra da morte, pelo qual nós temos que passar, para que ele nos traga este amadurecimento, esta espiritualidade, esta santidade que nós tanto precisamos, este desapego desta vida que nós não temos. Nós somos ainda muito apegados, né, às nossas preocupações daqui, às coisas que nós queremos ter aqui. E tudo que tem aqui é vaidade. A Bíblia ensina, é passageiro, tem o seu valor, mas não deve ser o valor último, né, o propósito final da nossa vida. E Deus está usando o coronavírus, dentre outras razões, Ele está usando isto para voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno. Para tirar os nossos olhos das coisas deste mundo e buscarmos o auxílio e o socorro de Deus de maneira mais intensa na nossa vida. Para tirarmos de dentro de nós o espírito de soberba, de acharmos que somos super crentes, de acharmos que somos pessoas super capazes, que nada vai nos atingir porque nós somos bonzinhos, nós somos santos, somos filhos de Deus. E os problemas, eles
alcançam os filhos de Deus tanto quanto alcançam os filhos do mundo. Mas o que faz diferença não são as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, mas o Deus que está por trás delas. Para encerrarmos aqui esta parte, Romanos capítulo 8, versos 35 a 37 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Né? Lembra Cristo? Aquela prova maior, a mais clara, de que Deus nos ama e quer restaurar o nosso relacionamento com Ele a tal ponto dele vir ao mundo, né? Sabendo que nós não poderíamos chegar até Ele, Ele vem a nós em condição totalmente humilhante, né? Ele se limita à nossa natureza humana, ele se submete à própria lei, cumpre esta lei até o fim, né? É fiel até a morte, obediente até a morte, e morte de cruz, e vence a morte, mostrando assim o poder que ele tem de dar vitória sobre a morte a todos quantos o Pai lhe deu para resgatar. Então, se você está guardado em Cristo, preservado em Cristo por meio da sua fé, você tem esta garantia, esta certeza de que Deus vai te levar até o fim desta jornada, né, pela promessa que ele firmou sobre o seu próprio nome. Não é porque você é capaz, mas é porque ele é capaz de torná-lo diferente de quem você um dia foi. O texto lá continua. Será a tribulação que pode nos separar de Cristo e de seu amor? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A expressão forte aqui destes versos que eu gostaria de destacar é: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Cristo Jesus, por amor de nós, se entregou à morte. Ele fez por nós, ele se deu por nós em sacrifício. Cristo, antes de ser pendurado na cruz, ele orou a Deus, né, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Jesus, ele também sofreu. Jesus, ele também procurou conforto em Deus para uma situação que ele via diante de si, sabia que ele iria enfrentar coisas que ele não gostaria de enfrentar, se possível fosse evitá-las. E o próprio Filho de Deus orou nesse sentido: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele termina dizendo: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, apesar de amar muito o seu filho e de forma nenhuma desejar no seu coração vê-lo sofrer, foi de permitir este sofrimento, porque Deus também tinha a vontade de salvar a você e a mim, através do sacrifício de Cristo. Nós, como discípulos de Jesus, participamos do seu sofrimento em certa medida. Não igual ao que ele passou na cruz, porque nenhum de nós seria capaz de passar por aquele sofrimento que Cristo passou em nosso lugar. Mas nós somos chamados também para testemunharmos do amor de Jesus a outras pessoas. Não fomos resgatados do reino das trevas para nos enfiarmos dentro de um cubículo, né, de uma casinha de tijolos, e vivermos ali desligados, desconectados de tudo, aguardando o dia de Jesus voltar e buscar a nós e a nós somente. A oração de Cristo pela igreja, pelos seus discípulos a Deus foi: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, enquanto eles estiverem no mundo, cumprindo ao ide, indo, fazei discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados por Deus também
nos sacrificarmos de certa forma para que o mundo conheça a luz de Cristo através de nós. E isto ocorre em meio a esta pandemia também. Mas do mesmo jeito que Jesus, ele só padeceu quando Deus quis, quando ele chegou no final da sua missão, nós só vamos sofrer a ponto de deixarmos esta vida no dia em que Deus declarar que a nossa missão aqui terminou. Então, John Piper, no livro, ele diz algo muito interessante. Ele diz que a frase "sou imortal até que a obra de Cristo para mim seja concluída" é verdade, né? Enquanto o propósito de Deus para minha vida aqui não terminar, nada vai tirar essa vida de mim, né? É claro que isso não quer dizer que você deve sair por aí se colocando em perigo, né? E dizendo, sou imortal, nada me atinge. Tentem para ver se vocês conseguem. Porque isso é um desacato, né? É uma falta de sabedoria. Mas isso deve nos trazer conforto de que, por mais que esta pandemia esteja acontecendo e ceifando muitas vidas, ela não vai ceifar as vidas daqueles que Deus ainda não determinou, né? Que chegou o fim, né? O fim de sua jornada nesta vida, o fim de sua missão nesta terra, especialmente aqueles que estão guardados pelo sangue de Cristo Jesus, tá? Então, a partir daqui, nós entramos na parte 2, onde John Piper ele vai começar a trazer algumas respostas à pergunta o que Deus está fazendo através do coronavírus. Ele nos traz pelo menos 6 possibilidades. Hoje nós vamos ver 2 delas, no tempo que nós tivemos aí ainda sobrando. Mas eu gostaria de aproveitar, dar um espaçozinho aqui, para que os irmãos comentem ou façam alguma pergunta, algo, né, que for do seu interesse, alguma questão que vocês gostariam de levantar. Fiquem à vontade. Ou não também. Bom, acho que a gente pode ir pensando, irmãos. A gente pode deixar também para o final essa oportunidade também, Vinícius. Mas Ok. eu só queria te defender agora, que realmente os filhos de pastor, os primogênitos, eles têm essa fama quando são crianças, eles são um pouco mais peraltos, quando são crianças, né? Depois que eles crescem, eles ficam mais comportadinhos, não é? Vou te defender. Depois que eles crescem, eles pegam essa criança e escondem lá no fundo. Isso, tá? Ela ainda está lá. Mas eles conseguem vestir essa criança uma roupa mais bonitinha, mais socialmente aceitável. Mas a criança arteira ainda está lá dentro em algum lugar. Então, só respondendo aqui no chat, o Odair, que perguntou o nome do livro, né? É Coronavírus e Cristo, livro de John Piper. Eu vou pegar o PDF e vou anexar aqui no chat, tá? O PDF do livro, que ele é bem levezinho. E quem quiser, ele vai estar disponibilizado aqui, tá bom? Aqui no chat, tá bom, pessoal? Até para poderem acompanhar agora, nós vamos entrar na parte 2. Tá ok? Pode ir. Quanto tempo a gente ainda tem? Mais 20? Uns 20 minutinhos, Vinícius, tá bom? Tá ótimo. Tá ok? Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Antes de entrar nas respostas, né, que John Piper oferece à pergunta o que Deus estará fazendo através do coronavírus, ele já diz, né, 2 coisas para a gente deixar bem claro e guardado no nosso entendimento e no nosso coração, antes da gente se aventurar em tentar encontrar respostas ao que Deus está fazendo. A primeira das coisas que Piper ele enfatiza é que nós não devemos confiar no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E isso é verdade.
para os outros e é verdade para você mesmo. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar no nosso coração. Porque o que a gente tem dentro de nós e o que todas as pessoas têm dentro de si é uma inclinação para o mal. Uma inclinação para o engano, para a ilusão, para a mentira. Nós não conhecemos a verdade. Nós encobrimos a verdade, sempre que isso nos é conveniente. Então, para a gente conhecer a verdade, essa verdade tem que ser assim, colocada na nossa cara. E o que faz isso é o Espírito Santo através da palavra de Deus. O que nos transmite a verdade é a palavra, a realidade na qual nós vivemos. Como é que o mundo funciona, de onde nós viemos, para onde vamos, por que é que nós existimos, por que é que as coisas são como são. As respostas que nós temos para essas perguntas, elas são encontradas só na Bíblia. Então, tudo que a gente falou até aqui está fundamentado na palavra. Você não deve aceitar porque é o Vinícius que está dizendo, nem se fosse qualquer outra pessoa. Mas é porque essa pessoa, esse vaso aqui de barro que está diante de vocês, foi incumbido de fielmente transmitir aquilo que Deus ordenou dizer. Deus não deu autoridade para falar nem mais, nem menos do que aquilo que ele mandou dizer, segundo a sua palavra. E é isso que John Piper faz também. Né? Essas respostas que ele traz, ele não traz da sua imaginação, mas ele traz segundo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, da forma como Deus agiu no passado e como Deus não muda da forma que ele pode estar agindo ainda hoje. E nós não mudamos também, infelizmente. O pecado é o mesmo hoje e sempre. E a segunda coisa que nós devemos destacar é que não podemos assumir que todas as respostas podem ser encontradas. A palavra de Deus, ela é a única fonte de respostas que nós temos para as dúvidas mais cruciais da vida, mas ela não nos dá todas as respostas que nós queremos. Ela nos dá, sim, todas as respostas que nós precisamos. É por isso que a inspiração da Bíblia, ela se encerrou lá em Apocalipse. Começou em Gênesis, terminou em Apocalipse. E tudo que Deus revelou, né, nesses milênios de história que se passaram, não foi tudo registrado na Bíblia. Mas o que se registrou ali foi selecionado pelo próprio Espírito Santo para que hoje nós tivéssemos em mãos tudo o que nós precisamos saber de Deus. Deus ainda fala conosco, Deus se revela a nós, mas ele não faz isso necessariamente por visão, mesmo que ele possa, né? Deus é soberano, ele faz o que ele quer, quando ele quer. Ele pode se revelar por meio de visão, por meio de sonho. Ele pode ainda fazer tudo isso. Mas a forma mais segura, basilar, fundamental que nós temos da revelação de Deus é a palavra. E como nós dissemos, nela a gente encontra o que nós precisamos saber, mas não tudo o que nós queremos. Existe uma discussão teológica a respeito das duas vontades de Deus, né? Alguns teólogos dizem que Deus ele tem uma vontade decretiva e uma vontade permissiva. O que isso quer dizer? Que tem coisas que Deus quer e por isso Deus decreta que aconteçam, e tem coisas que Deus necessariamente não se agrada daquilo, mas permite que aconteça por causa do seu propósito soberano, superior, por causa do plano que ele tem, né, para todas as coisas. A ideia, por exemplo, é de um pai que tem que disciplinar o seu filho. O pai ele não quer fazer, mas ele sabe que se ele não fizer, ele vai estar fazendo mal ao filho, porque o filho vai se tornar um monstro. Alguém que não recebe correção quando faz coisa errada se torna um monstro quando cresce. Alguém que acha que está acima de toda a lei e nada pode atingi-lo. Então, esse pai, apesar de não querer disciplinar o filho, ele sabe que precisa. Porque ele tem um compromisso maior com a justiça, com a
verdade, com a santidade, do que com aquele seu filho. E ele precisa ensinar o filho a ter o mesmo compromisso com estes princípios e valores. Por isso ele vai lá e faz uma coisa que ele não quer, mas que precisa. Tem algumas dificuldades óbvias, né, em nós tentarmos entender a vontade de Deus dessa forma. Porque aquilo que nós permitimos, mesmo não querendo, a gente permite porque não tem poder de fazer diferente. Porque se a gente tivesse, a gente não permitia, a gente fazia do nosso jeito. Deus, ele é soberano. Ele tem poder de fazer tudo do jeito que ele quer. E ele faz tudo do jeito que ele quer. Por que é que o crente sofre? Porque Deus quer. Por que é que Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden? Porque Deus permitiu, mesmo não querendo? Não. Porque Deus quis. Por que é que Deus quis? Não sei. Mas se eu creio que o meu Deus é um Deus soberano e que tem domínio e controle sobre todas as coisas, eu creio que ele decretou lá no passado que fosse assim. E decretou não sendo culpado por isso. Não quer dizer que Deus foi o autor do pecado. O homem é responsável pelo pecado, mas Deus, ele tem domínio, né, sobre todas as coisas. Então, a teologia calvinista, ela estuda a vontade de Deus de duas formas diferentes. Ela diz que existe uma vontade revelada e uma vontade secreta de Deus. E nós temos um exemplo disso lá em Êxodo capítulo 32. Em Êxodo capítulo 32, a gente não vai abrir porque senão vai tomar muito tempo, mas Deus está dizendo lá para Moisés, depois que o povo se contaminou com idolatria, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, Deus falou assim: Moisés, eu vou lá, eu vou destruir todo aquele povo, e vamos eu e você cumprir a promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser a semente de Abraão, que eu vou preservar, para continuar a história do meu povo escolhido. Mas essa geração aqui, eu vou exterminar. E Moisés, então, ele ora a Deus, ele diz: Senhor, não faça isso. O que as nações vizinhas pensariam? Né? O que diriam de você, do Senhor? Diriam que o Senhor não foi capaz de preservar esse povo, né, ao longo da viagem no Egito. Então, por amor do teu nome, ó Deus, não faça isso. E o texto lá vai dizer que Deus se arrependeu de destruir o povo e não fez. Um Deus que não muda pode se arrepender? Não. Mas aquela é a vontade revelada de Deus. Por trás disto havia uma vontade secreta. Desde o começo, Deus não iria destruir o povo, mas ele queria revelar a Moisés o seu desprazer na atitude pecaminosa do povo, a ponto de fazer contra eles o que eles mereciam, serem exterminados. O que levou Moisés a, como um tipo de Cristo, interceder pelo povo em oração. Se colocar ali entre Deus e o povo, né? Se sacrificando pelo povo se fosse necessário, que é o que Cristo Jesus fez por nós. Se colocou entre a ira de Deus e nós e assumiu sobre si a nossa culpa. Então, Deus tem uma vontade revelada, que é aquilo que ele diz que ele quer que a gente faça e que ele quer fazer na nossa vida. Mas Deus também tem uma vontade secreta, que ele não diz. Se você for lá ver no final do livro de Jó, por que é que Deus permitiu que Jó passasse por todo aquele sofrimento? Se você procurar no livro, você não vai achar a resposta. Nem Jó ficou sabendo. Deus não disse por quê. Ele só diz que Jó não tinha o direito de ficar fazendo pergunta. E aí Jó entendeu e falou: realmente, eu preciso ficar aqui quietinho. Quem sou eu para tentar tirar satisfações do Deus que criou todas as coisas e sabe do infinito, enquanto eu acho que sei de alguma coisa, mas não sei de nada. Então, vamos lá. Primeira resposta. Por que é que Deus permitiu o coronavírus? Porque Deus quer, com isto, ilustrar
um horror moral. Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Já ouviram aquela expressão quando você está tentando explicar para alguém alguma coisa e a pessoa é lerda, né, não consegue entender? E aí você fala, poxa, meu, será que eu vou ter que desenhar? Deus, ele tem que desenhar para nós todos os dias. Porque existe um âmbito, né, espiritual da nossa vida do qual a gente perdeu o contato desde a queda lá no Jardim do Éden. A gente não conhece mais a gravidade do pecado. Aliás, a gente, né, acho que nunca conheceu de fato, porque Adão e Eva nem sabiam o que era pecado antes de pecar. Mas se você tentar explicar para mim, né, qual é a gravidade de tudo de errado que você tem feito, você pode chorar, você pode se ajoelhar, você pode clamar aos céus, você pode agonizar no chão, dizendo, nossa, eu sou mau, eu sou terrível, tudo que eu faço ofende a Deus, ofende as pessoas, eu sou o pior de todos os pecadores. E você ainda não vai conseguir chegar perto da gravidade real do pecado. Então, para a gente entender aquilo que a gente precisa entender, Deus, ele desenha. E como é que Deus desenha? Ele faz a gente sofrer na pele. Porque a gente dá atenção àquilo que a gente sente. Isso foi verdade, por exemplo, nesse surto de pandemia. Muitas pessoas acreditavam que era tudo uma invenção, até a doença chegar perto da família, até acometer um parente ou um amigo, e aí essa pessoa ter que ir para o hospital e passar por situações difíceis, e alguma delas, infelizmente, chegarem a óbito. Aí a gente sente perto de nós a situação, e aí a gente acredita. Porque enquanto a gente não sente, a gente não dá ouvidos, a gente não quer entender. A gente não percebe as consequências que o nosso pecado tem trazido ao longo da história na criação. E Deus quer que a gente perceba. O Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo em nós é nos convencer de nosso pecado. Porque quanto mais nós entendemos que devemos a Deus, mais nós somos gratos por sabermos que Ele perdoou a dívida em cheio. Nada mais devemos. Se você diz para alguém assim, Jesus te ama, e essa pessoa se acha a última bolacha do pacote, se acha uma pessoa boazinha, ela vai dizer assim, bom saber. Mas vai continuar a vida dela como se nada tivesse mudado. Mas uma pessoa que está na lama do pecado, uma pessoa que está afundada no vício, uma pessoa que sabe que não vale absolutamente nada como pessoa e não tem mais esperança nenhuma a olhar para o futuro, quando ouve essa palavra, encontra ali um raio de luz, um raio de esperança, porque a dor e a tragédia da vida lhe convenceu da desgraça moral que existe no mundo e principalmente no seu coração. Romanos 8, capítulo 20, verso 20 a 20. Não, falei errado. Romanos, capítulo 8, verso 20 a 22. Lá diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por que existem pandemias no mundo? Por que existem tragédias naturais, terremotos, tsunamis, vulcões, furacões? Por que é que Deus enviou no passado o dilúvio?
que purgou os habitantes da terra, deixando apenas uma família. Por que que estas tragédias naturais acontecem? É o pecado. Então, o coronavírus, ele é só mais um lembrete de vários outros que aconteceram na história de que esse mundo é marcado pelo nosso pecado. É consequência da maldade que existe no nosso coração. E às vezes, quando a vida está muito boa aqui na Terra, a gente esquece disso. A gente esquece que a nossa esperança não é aqui nessa Terra, que aqueles cuja esperança se limita a essa Terra são os mais miseráveis de todos os homens, e que a nossa esperança tem que estar no céu. Então, às vezes, as calamidades acontecem para que nós entendamos, para que Deus pinte na nossa frente, para que Deus desenhe para nós a situação moral, a situação espiritual na qual o mundo se encontra e como, por causa disso, a natureza geme, aguardando a liberdade do cativeiro da corrupção. Satanás, ele está envolvido no nosso sofrimento? Está, mas menos do que a gente supõe, né? Tem muita gente que coloca muita coisa na conta do diabo. E o diabo, ele é mais uma peça que está nas mãos de Deus para mover do jeito que Deus bem entende. Não existe uma luta do bem contra o mal. O bem já venceu o mal. O diabo, ele é um cãozinho na coleira de Deus. E o que ele faz, se faz, é porque Deus permite. E se Deus permite, um Deus que é bom, justo e santo, é porque Deus tem um propósito bom, justo e santo com isso. Para que você aprenda sobre o pecado e se arrependa, dando ouvidos ao sofrimento, porque você não deu ouvidos à palavra quando teve chance. Mas essas experiências, né, essas situações que nós enfrentamos na vida, mesmo que sejam iguais para todos, o resultado final delas é diferente para aqueles que confiam em Deus. Porque Deus tira do mal um propósito bom para a nossa vida, como foi no caso de José no Egito. Ele, no final, disse para os seus irmãos: aquilo que vocês intentaram de mal contra mim, Deus tornou bom. Deus permitiu que acontecesse porque serviria a um propósito bom que Deus tinha, de fazer com que José aprendesse a ser gente, através dessa experiência, para que ele pudesse desempenhar o papel de líder com maturidade, e para que ele estivesse ali onde ele tinha que estar para salvar não só o Egito, mas a sua família e todas as nações vizinhas no momento da fome. Então essa é a primeira razão porque Deus pode estar permitindo esta pandemia, para nos ilustrar um horror moral que existe e que nós temos a tendência de não enxergar. A segunda razão é porque Deus pode estar enviando julgamentos divinos à Terra para pessoas específicas. Como nós vimos, Jó, ele sofreu sem merecer. O sofrimento de Jó não foi uma consequência de um pecado, mas foi uma provação. Foi um teste, foi um amadurecimento que Deus permitiu que Jó passasse para que Jó aprendesse coisas que ele ainda não sabia de Deus, não conhecia, mas que ele tinha que saber. Agora, existem pessoas que sofrem justamente porque Deus está usando isso como um meio de julgá-las por causa de seus pecados. Deus permite que algumas pessoas sejam infectadas pelo coronavírus como um julgamento por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Quais pessoas são essas? Eu não sei. Nós não sabemos. Nós podemos apontar, será que a gente pode supor, né? A gente conhece a vida de tal pessoa e a gente sabe que ela não é flor que se cheire. Aí, quando a gente recebe notícia de que ela ou um membro da família pegou Covid, a gente pensa assim, na hora, já sei por quê. Merece, né? Por fazer o que faz. Mas será que a gente não merece também?
Então, por que o Covid ainda não chegou até nós? Né? Há um texto, eu lembrei disso agora, não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, em que Jesus fala sobre uma torre que havia caído sobre alguns judeus. E aí as pessoas perguntaram, Jesus, será que essas pessoas pecaram para que essa tragédia acontecesse sobre elas? E aí Jesus disse, não. Mas se vocês pecarem, um mal ainda pior virá sobre vocês. A ideia é de que não é todo o sofrimento na vida que a gente deve sair por aí apontando e dizendo é por causa de algum pecado. Todo o sofrimento, de modo geral, ele acontece por causa do pecado. O pecado, ele trouxe consequência, desequilíbrio à vida humana. Trouxe morte. Então, todo o sofrimento, quando você passa na sala e bate ali o dedinho na mesa da sala e aquilo dói e você quase cai no chão de dor, o que você fez para merecer aquilo? Deus sabe. E você sabe, mas talvez você não tenha feito nada. Foi um acidente. E a dor é consequência do pecado. Então, é uma possibilidade que a gente sabe que existe, mas que a gente não pode ficar apontando para os outros e dizer é por causa de pecado. O que a gente tem que fazer é avaliar nossa própria consciência. O sofrimento, ele é um impulso muito grande, é uma motivação muito eficaz para fazer a gente se voltar para Deus em oração. E quando a gente se encontra com alguém na rua que a gente está devendo, e a gente tem pelo menos um mínimo, né, de prudência e de honra, a gente não faz de conta que está tudo bem. Oi, fulano, nossa, que saudade. A gente começa pedindo desculpas. Oi, e aí? Aquela situação estranha, né? Nossa, então, desculpa, viu? Não te dei parabéns no seu aniversário. Esqueci, olha, me perdoa. Você começa lidando com a culpa, né? Com a dívida. Depois que aquilo foi resolvido, aí você tenta voltar a restabelecer um relacionamento com aquela pessoa. Às vezes a gente sabe que a gente está devendo a Deus, porque Deus tem falado no nosso coração para a gente fazer A, e a gente faz B, C e D, mas o A a gente não faz. E aí, porque a gente sabe que está devendo a Deus, a gente evita orar. Quando a gente ora, é aquela oraçãozinha rápida, Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Mas aí, quando a gente começa a sofrer, a gente tem que sentar e conversar mesmo com Deus. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, Senhor, eu reconheço que tenho pecado. E peço perdão. Se eu tenho sofrido por causa desse pecado, Senhor, me perdoe. Tire esse mal de mim. Mas seja feita a sua vontade. Então, essas foram as duas primeiras possibilidades, respostas que não foi Piper quem nos deu, mas a Bíblia nos dá do motivo pelo qual Deus permite que calamidades como o coronavírus cheguem à Terra como chegaram no passado e chegou nos nossos dias atuais. Para nos ilustrar o horror moral que existe no âmbito espiritual na nossa vida, é Deus desenhando a catástrofe do pecado para a gente entender as consequências que isso trouxe ao nosso espírito e também porque Deus, ele como soberano que é, usa tudo o que está à sua mão para trazer juízo sobre aqueles que merecem. E aqueles que passam pelo mesmo sofrimento, mas que não estão debaixo do juízo de Deus, sofrem a mesma coisa, mas por outra razão. Deus, com um ato só, ele pode realizar milhares, milhões de coisas diferentes, propósitos diferentes na vida de diferentes pessoas.
Às vezes a gente se orgulha, né, de falar assim, matei 2 coelhos com uma cajadada só. Consegui resolver 2 problemas com uma ação. Deus, ele, com uma ação, ele traz ações, ele traz mudanças, consequências infinitas sobre toda a terra. Então, existem mais 4 possibilidades, né, de por que Deus permitiu que o coronavírus viesse, e os irmãos vão estudar depois nas próximas oportunidades, e não quer dizer que você deva escolher uma delas. Muito provavelmente Deus está permitindo isso por causa de todas elas, mas em pessoas diferentes e em situações diferentes. Deus, com um ato só, ele pode cumprir diversos propósitos, porque Deus é poderoso. Mas Deus também é bom. Então, por isso, a gente não precisa temer, porque o mal que alguém possa intentar contra nós, Deus facilmente transforma em bem a nossa vida. O propósito de Deus é nos fazer crescer, amadurecer e nos santificar para chegarmos puros até a nossa casa celeste. Aqui nós estamos só de passagem. Então, que Deus conforte o coração dos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê sabedoria para sabermos como lidar com os dilemas da vida sem nos angustiarmos demais e sem acharmos também que podemos chegar a Deus cobrando satisfações, querendo todas as respostas. Deus, ele nos dá respostas, mas ele nos diz aquilo que nós precisamos saber. O resto é fé. O resto é crer que a graça de Deus nos é suficiente. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Reverendo Vinícius, pela palavra. Com certeza, Deus pelo nosso coração. Que Deus continue abençoando a igreja de Feira de Santana, o seu ministério aí, pastorado. Tá um pouquinho longe da gente, mas né, a gente com certeza também tá com muita saudade de você. Em breve nos veremos. Que Deus continue abençoando por esse tempo que falou grandemente aos nossos corações. Para finalizar, pessoal, para não deixar a pizza esfriar aí, vou pedir ao reverendo Jair Macedo, vulgo meu pai, que pode desmentir toda essa... Que pode confirmar, na verdade, né, Vinícius, que a gente, quando a gente é pequenininho, a gente é um pouquinho peralta, mas depois a gente fica bonzinho, né, pai? Eu vou... Você gostava de apanhar. Minha mãe também tá aí. Legal. Por favor, pai, que o senhor faça uma oração para a gente finalizar essa noite, essa mensagem tão boa. A gente possa também descansar e que amanhã a gente possa estar na casa de Deus também, aquelas igrejas que retornaram, né, presencial ou online mesmo. Por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor traz a teu povo. Ó Deus, tão maravilhosa, porque vem do Senhor, da tua palavra. Amém. O Senhor continua usando também pessoas como o Reverendo Vinícius, como também, ó Deus, este livro, John Piper, ó Deus, para consolo, para encorajamento, para a tua igreja, Senhor. Amém. E saber como o Senhor é amor, também é justiça, e como o Senhor revela e dá as respostas que precisamos, não para vir tirar curiosidades nossas, mas sim para esclarecer o teu povo, para dar, ó Deus, encorajamento para que sejamos testemunhas para aqueles que estão temerosos, para aqueles que estão sofrendo, para que estejamos próximos com essa consciência, com esse conhecimento, para ser úteis, ó Deus, na consolação, para sermos úteis, ó Deus, como amigos, como igreja, e assim, ó Pai, podemos vencer este momento difícil e receber, ó Deus, aproveitamento de tudo isso. Abençoe, ó Pai, a igreja do Riacho, com a sua juventude, para que continue promovendo, ó Pai,
essas palestras para a edificação do teu povo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pessoal, já faço o convite para vocês. Nosso próximo encontro será no dia 14 de março, não no próximo sábado ou domingo, mas no outro, tá? A gente tá, geralmente é domingo às 10h30, ou dependendo dos trabalhos da igreja, do próprio pastor convidado, a gente está fazendo no sábado às 8, tá? Todos já estão convidados. E antes de encerrar, já virou uma tradição nossa aqui, a gente tirar um print aqui de todo mundo. Quem puder e quiser aparecer, quiser ligar a câmera para aparecer bem bonito na nossa foto aqui, no nosso print. Rafa, eu queria só Fique à vontade. pedir a palavra para agradecer pelo convite mais uma vez. Eu estou muito feliz de ver a todos os irmãos. Eu queria falar, né, para todos vocês aqui que estão me vendo, que eu estou vendo vocês, que eu sinto muita saudade, viu? Pessoal aí da família da dona Augusta, né? O senhor Paulo, o pessoal lá de São Bernardo. Eu estou longe, mas vocês estão aqui no meu coração. E eu queria também apresentar, né, a minha noiva, que está aqui com a gente, que é a Mari, que é essa que está com um lacinho azul na cabeça. Prazer. Prazer. Pronto, só isso. Ela não é de Feira de Santana. Você está distante dela também? Não, ela é de Santa Bárbara. Nossa! Ah, tá aqui, ó. Do ladinho. Santa Bárbara do Oeste. Ali, no interior Limeira, ali. Americana, né? Ah, Isso, lá perto. tá. Vamos orar para que muito em breve vocês estejam mais próximos, juntinhos, né? Amém. Vamos orar. Todo mundo. Orando. Amém. Prazer, Mariana. Muito bom ter você conosco também. Legal. Gente, então vamos lá, vamos tirar um print aqui da tela para não estender muito. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3, já. Tem uma segunda tela aqui, eu vou tirar também, pessoal. Só um minutinho. Tá joia, 1, 2, 3, agora. Gente, excelente, muito bom. Obrigado mesmo. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite a todos. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato pelo WhatsApp comigo, com a diretoria. Nós vamos disponibilizar depois os 3 vídeos, tá? As 3 séries já temos abordados depois no YouTube da igreja, tá? Então, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande. Tá? Depois vai ficar no canal lá do YouTube. Tá, joia, irmãos? Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Vinícius. Boa noite. Obrigado, Vinícius. Abençoe mesmo. Boa noite, de nada.